Já pode, que a gente Agora eu conta. vou contar para vocês, viu? Toda semana isso não é uma coincidência. As orações serem direcionadas naquilo que vai ser falado. Não é coincidência serem a mesma coisa. A mesma coisa. Quando a gente estava louvando, eu falei, não, peraí, mas esse aqui que a gente tem que falar. Não, mas esse aqui, lá atrás, eu falei, Lu, a gente tem que fazer uma hora sobre isso. A Vanessa não estava ouvindo. A Lu saiu, a Vanessa orou. Pela mesma coisa que eu tinha acabado de falar. Foi. Jesus amado. Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso desejo, que ele se mova. Amém, Se mova amém. no meio de nós e fale ao nosso coração hoje. Em nome de Jesus. Vou colocar aqui na tela, meninas, um versículo, mas já preparem as Bíblias de vocês. Neemias 5. Neemias 5. Esse é o nosso capítulo de hoje, em nome de Jesus. Amém. Primeiro, vamos orar mais um pouquinho. Vamos orar? Amém. Deus, aqui é a tua palavra. Pai, colocamos diante de Ti o nosso coração aberto, quebrantado, humildes, querendo receber de Ti, Pai, a nossa porção do dia de hoje. Pai, fala conosco para a honra e glória do Teu nome. Amém, Que o Jesus. Senhor possa vir falar conosco e que haja confronto, Pai, mas também haja mudança de vida. Nós agradecemos ao Senhor por a Tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essas semanas têm sido um presente, né, meninas? Como a Carla disse, muitas vezes a gente não para ler determinadas partes da Bíblia e que de fato são coisas que vão nos edificar. O livro de Neemias, principalmente o capítulo 5, mas incompleto. Ele é um manual de governo para toda e qualquer liderança de qualquer tamanho, que seja da sua casa, do seu lar, do seu trabalho, da sua igreja, de um país. É um manual de liderança, porque ele nos dá passo a passo de como a gente vai alcançar a excelência. E foi assim que Neemias abriu. Vamos abrir a nossa Bíblia no versículo 1. A gente vai ler juntas. Capítulo 5. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Povo e mulheres. Primeiro que mulher, quando entra, faz a diferença na vida, né? Como diz Edmeia, já uma irmã compartilhou. É assim, quando tem mulher é porque faz a diferença. Mulheres nem eram citadas quando eram contadas na multiplicação dos pães. Não conta os homens. Mulheres muitas vezes não tinham voz, mas ele fez questão de colocar, porque não eram poucas. Porque não era um clamor que não era necessário, ele era necessário e ele era de fato legítimo. E o povo quer dizer que era muita gente. Muita gente. Eles foram requerer o quê? Versículo 2. Primeiro, antes de ir para o 2, seus irmãos, eles eram judeus, eram seus conterrâneos, eram pessoas que tinham a mesma fé, que tinham eram pessoas como a gente, os brasileiros aqui. Porque havia quem dizia, nós somos filhos, nossos filhos e nossas filhas somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Somos muitos que vieram com muito recurso e que nesse ponto já não tinham recurso para comer. Estavam todos juntos, trabalhando na reconstrução do muro, mas eles não tinham o que comer e foram para Neemias. Versículo 3. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Eles empenharam a casa deles e as terras deles, as próximas colheitas para conterrâneos e não para viver no luxo. Era para suprir a necessidade básica do ser humano, que era fome. Fome. Os irmãos, mesmo conterrâneos, no mesmo propósito, na reconstrução do muro, uns estavam empenhando tudo que tinham, porque estavam necessitando de alimento. Versículo 5. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos filhos, e nossos filhos como os seus filhos, povo do mesmo povo. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. Sujeitamos,
vendidos como escravos, porque chega uma hora que você vai penhorar o que você tem, o que você vai ter, e eles já não tinham mais nada, a ponto de ter que entregar os filhos para a escravidão. Para quem? Para os conterrâneos, para o mesmo povo. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder das nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ou seja, eles entregaram tudo, sendo o mesmo povo. Mas como que o mesmo povo recebeu o filho do outro? Recebeu tudo que o outro tinha a ponto dele pedir comida. É aí que vem Neemias. Versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me indignei. Muito me indignei. Na Bíblia, em Salmos 4:4, nos diz que a gente ireis e não pequeis. Mas a ira de irar-se contra, de fato, o que eles estavam vivendo ali, que era uma coisa que era desproporcional da mesma pessoa que estava trabalhando, construindo o mesmo muro aqui, o outro aqui, chama usura isso. Nós precisamos de ter mais do que a gente tem, mesmo que isso custe até a falta de alimento do outro. Vamos analisando isso aí. Agora a gente vai ouvir a ira o que a ira dele causou. Aí é o nosso exemplo, aqui a gente começa a falar sobre a palavra de hoje. Neemias, ele não viu aquilo e ficou estático. Ele sabia que a palavra de Deus, que ele teria que contar essa história um dia, que ele faria parte dessa história, porque os muros não eram uma coisa que dependiam dele para a honra dele, era para a glória de Deus. E ele, sabendo disso, ele não quis ficar parado. Mas nós muitas vezes temos a atitude de agir no ímpeto do nervosismo, da indignação, mas ele nos ensina. 7. E considerei comigo, mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados. Vamos parar aqui. Ele considerou, meninas, quantas vezes a gente lidar com situações que nós estamos indignados, onde se levanta a ira no nosso coração, e às vezes ela é legítima, mas a gente não considera. A gente age sem pensar. A gente age sem planejamento, a gente age às vezes pela força do nosso braço, e muitas vezes não é aquilo que a gente quer. Não é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Ele ouviu o que o povo tinha para dizer, viu que de fato era algo extremamente necessário que houvesse uma ação, mas ele considerou. Porque ele tinha que falar com quem? Com os poderosos, os nobres, os magistrados. E essa coragem que a gente tem que ter para lidar muitas vezes com as pessoas que têm mais poder, né? No sentido de trabalho, ou às vezes é uma liderança, e tem que enfrentar aquilo. Pelo nosso braço a gente não consegue. É muito mais fácil pedir a ajuda do Senhor, que vai lutar por nós, que vai, através do poder dele, que aperfeiçoa na nossa fraqueza, lutar as nossas batalhas. E Neemias optou por pedir a Deus quando ele considerou. Vamos lá, versículo 7. E disse-lhes: sois usurários, cada um para com seu irmão. Usurários é usura, é aquele ganhar mais à custa do outro, independente do que o outro vai perder. E a gente tem que fazer essa oração, meninas, constantemente, para que o nosso coração não se corrompa. Amém. A gente escuta tantas histórias aqui de brasileiros que querem se aproveitar de brasileiros, não é? Todo mundo conhece pelo menos uma história. E, de fato, muitas vezes todas as coisas têm o seu preço, mas muitas outras as pessoas querem explorar, e aqui a gente vê isso de perto. E Neemias teve que confrontar os líderes, os poderosos, com essa palavra. Sois usurários, praticam usura, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. Ainda convocou uma assembleia. Muitas vezes Deus nos chama. Muitas vezes
Ele quer que nós nos posicionemos. Mas muitas vezes a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo, que vai dizer a hora certa, a hora que a gente vai falar, o que a gente vai ter que falar, e ter sabedoria para transmitir aquilo que o Senhor falou no nosso coração. E assim ele fez. E disse-lhes, o que Neemias falou: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações segundo nossas posses. E vós, outra vez, venderias a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Esses irmãos resgataram esses irmãos. Eles compraram esses irmãos que estavam sendo escravos. Eles compraram. Mas a mente não foi mudada juntamente com o ato. Porque eles foram lá para resgatar o povo do que estava sofrendo, sendo escravo em outro lugar. E mesmo assim, eles queriam fazer o mesmo. Olha como que o nosso coração é enganoso. Segue seu coração, não segue não. Mas não segue, mas corre. Corre dele. Corre dele. O importante é se obedecer seu coração, ser feliz. Não, não é não. O importante é obedecer a Deus. Amém. E ouvir a palavra dele. E ele foi ousado. Ele teve que ser corajoso. E ele enfrentou. E então eles se calaram e não acharam o que responder. Quando uma decisão vem tomada baseada naquilo que o Senhor tem, a palavra de Deus nunca volta vazia. Não é assim que a gente experimenta quando a gente compartilha a palavra do Senhor? Não volta vazia. E aqui ele foi usado por Deus, porque ele meditou, ele considerou, e esse é o exercício que nós temos que fazer. E os magistrados e nobres ouviram. O Senhor, ele nos dá estratégia muitas vezes para acessar o coração do outro. Ele nos dá o caminho, ele nos fala a forma com que nós vamos se achegar à pessoa para poder compartilhar aquilo que está no nosso coração. E no tempo dele. E ele disse mais, versículo 9. Não é bom o que fazeis, porventura não andaríeis no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos, andar no temor do nosso Deus. Aí ele foi na veia. Vocês não têm temor a Deus, não? Vocês estão fazendo, mas não tem temor. Vocês não estão vendo que Deus está vendo? Porque a gente tem mania de achar que Deus está até aqui, mas naquela hora ali ele não está vendo, não. Mas ele está vendo sim. Ele vê tudo. Ele vê tudo. Lá em Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É um exercício que a gente tem que ter diário também. Temor ao Senhor. Porque Deus é amor. Mas virou mais um jargão. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas ele é justiça. E quando a gente põe no nosso coração que a gente tem esse temor, que a gente tem que ter esse temor, as nossas atitudes são pensadas. Pensadas. Temor e reconhecer quem é Deus. Versículo 10. Também eu, meus irmãos. Aí a liderança, né? Ele reconheceu. Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhe temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Arrependeu. Porque quando ele ouviu o clamor, isso foi no coração dele também. Porque ele também tinha essa atitude. Ele também emprestava com juros. É legítimo hoje a gente fazer um empréstimo e ter juros? Sim, você vai no banco. Mas não com usura. Não visando que o outro perca o que ele tem por maldade. Por maldade, como um agiota. Deixemos esse ganho. Ele parou de ganhar, ele decidiu o seu exemplo. Mulheres, todas nós somos líderes. E quando a gente decide abrir mão daquilo que a gente está vendo que está errado, tem alguém que está vendo. Que seja uma pessoa, tem alguém que está vendo aquela atitude. Que a gente possa ser fortalecida para abrir mão daquilo que está errado. Amém. Daquilo que está errado. Versículo 10. Também eu, meus irmãos e meus servos, deixemos esse ganho. Versículo 11. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Provavelmente como penhor. Versículo 12. Então disseram, restituiremos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Eles ouviram,
Ele foi o primeiro a tomar a decisão para devolver. Ele foi o exemplo, que é o que muitas vezes a gente tem que ser, esse exemplo. E também os magistrados e os nobres deram esse passo de se arrepender e se converter desse mau caminho e não praticar mais. Só que aí muitas vezes a gente faz no momento da emoção, né? Tá no louvor? Tudo. Yeah! Tá na igreja? Uhul! Tá numa palestra coach? Uhul! Mas aí vem a hora da razão. Vamos botar no papel? Então chamei os sacerdotes e fiz jurar que fariam conforme essa palavra. Então hoje, meninas, essa é a introdução do que a gente vai falar. Muitas vezes a gente reconhece o pecado, mas ele tá bom demais para ter que fazer uma mudança tão grande. A gente muitas vezes também não reconhece, mas na maioria das vezes o Senhor fala, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele não fica imóvel às situações que não agradam a Deus. Neemias teve que ser corajoso, ele teve que enfrentar aquela luta que ele estava vivendo. Ele viu, de fato, mulheres pedindo comida, um povo pedindo comida, não era pouca gente, era muita gente. Ele não podia ficar inerte nessa situação. E é o que nós somos chamadas hoje, a não ficarmos paralisadas. Não ficarmos paralisados. E como que a gente vai começar? Como Neemias começou. Porque quando ele considerou a vida dele. Ele considerou ele. Ele considerou a situação que eles estavam vivendo? Sim, mas antes ele parou. E ele enxergou o pecado dele. E esse é o nosso convite hoje. A gente olhar para dentro de nós e enxergar aquilo como salmista. Se há alguma coisa má em nós, que o Senhor retire, em nome de Jesus. Então agora, quem pode ler para mim esse verso, por favor? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém. A redenção é só para um? É para todo mundo. Deus não tem filho preferido. Deus não tem filho predileto. Ele não tem. O Senhor, Ele quer que cada uma de nós estejamos ao pé dele. E para Deus tem alguém que é mais especial? A Vanessa é mais especial que a Fabi? De jeito nenhum. A Polônia é mais especial que a Lu? Minha foto tá na carteira dele. Nós somos todos iguais diante do Senhor. Nós somos todas iguais. Nós somos todos iguais. Deus não tem filho predileto. Mas, quem pode ler esse aqui, meninas? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O pecado Amém. nos separa de Deus, não separa? Amém. Essa distância é intransponível. Por isso que Ele entregou o Filho dele, para que nós tivéssemos esse livre acesso. Nós estávamos destituídos daquele. Esse caminho que nos ligava a Deus não existia. E nesse momento, Ele nos resgatou do domínio das trevas. Nós entendemos que o Senhor sempre teve esse amor por nós, muito antes de nós o conhecermos. Ele já nos amava, já nos entregou o seu Filho antes mesmo de nós nascermos. Porque Ele sabia que a Thaís ia estar aqui hoje e Ele queria a Thaís morando no céu com Ele, juntamente com a sua família. Amém. Ele sabia que a Carla estava aqui e falou: Carla, quero ser comigo. Amém? E Ele tem um propósito para cada um de nós, para que nós sejamos essa luz. Amém. Essa luz aonde Ele nos colocar. Mas o pecado nos separa. O pecado nos separa. E para que o Senhor tem nos chamado hoje aqui? O que Ele quer nos mostrar hoje? Para que seja um divisor de águas. Arrependimento de pecados. Amém. Ele nos conhece. Quem pode ler esse? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém. Ele é o Senhor. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa mente. Ele sabe as nossas intenções. Aquilo que de fato, quando ninguém está vendo, a gente pensa, a gente faz. Ele conhece. E muitas vezes a gente luta dentro de nós contra algum pecado que a gente sabe que desagrada a Deus. Muitas vezes a gente luta por anos, muitas vezes a gente busca
por um detalhe que você descobriu naquele momento, e hoje a gente quer fazer um momento desse, onde a gente vai sondar o nosso coração e pedir para Deus, falar: Senhor, se há alguma coisa que está oculta dentro do meu coração, que o Senhor traga a memória hoje. Porque eu não quero essa distância do Senhor. Eu quero estar perto, eu quero estreitar esse laço. Então, ele vai orar pra gente agora. E eu queria que vocês fechassem os olhos, assim como eu vou. E a gente pedisse para Deus revelar o que em nós que não está agradando Ele. Porque nós vamos entregar para Ele no dia de hoje. E nós vamos sair daqui com esse status de mudança de vida. Amém. Amadas, eu tenho aprendido a me prostrar diante do Senhor. Para quem me conhece sabe que eu nem devo, porque eu tenho uma questão no joelho, mas Deus está falando muito forte. Eu quero convidar todas vocês para fazermos isso, porque, como foi ministrado no nosso coração, o que nos afasta do Senhor é o pecado, né? E uma das maneiras de nós nos colocarmos diante do Senhor é nos rendermos, nos prostrarmos mesmo, porque isso é em respeito, em reverência. Então, nós estamos aqui, Pai, unidas diante desta palavra de arrependimento que o Senhor nos chama nesta manhã. Amém. Aleluia. O Senhor não tem prazer que nenhuma alma se perca, mas que todos tenham a vida eterna. Amém. Senhor, capacita-nos aqui, Pai, a enxergar aquelas áreas que ainda estamos falhando, Pai, estamos errando. Muitas vezes, Pai, nem temos discernimento de que é um pecado, Pai. Mas revela-nos nesta manhã, Pai, aquilo, Pai, que tem desagradado ao Senhor. Sonda aqui, Pai, cada mente, cada coração, Pai, a começar da minha, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, Pai. O que quer que seja, Senhor. Muitas vezes nem percebemos, mas é uns pensamentos contra algumas pessoas, como foi falado aqui, legítimos, Pai, de frustrações, decepções. São sentimentos, Pai, que nos rodeiam, Pai, por circunstâncias que são adversas ao que nós gostaríamos. Às vezes dentro da nossa casa, com o nosso próximo, que é os nossos maridos no despertar, talvez os filhos, algum outro parente que mora conosco, alguém próximo, Senhor, não importa quem seja, mas traz a nossa mente, traz ao nosso coração aqui, Pai, tudo aquilo, Pai, que tem nos afastado do Senhor. A Tua palavra diz que quando estamos em pecado, Pai, as nossas orações não passam do teto. Deus, tenha misericórdia, Senhor, porque o bem que nós queremos, esse não fazemos, mas o mal que não queremos, esse ainda cometemos, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Gere em nós aqui agora, Pai, o arrependimento genuíno, Pai. Aquele, Pai, que vai penetrar em cada célula, junta, medula e osso, Senhor, e vai nos separar, Pai, tudo aquilo que tem nos colocado divisão entre o Senhor, Pai. Nesta manhã o Senhor venha cessar de uma vez por todas, na autoridade do nome de Jesus. Liberta-nos, ó Deus, das invejas, das palavras malditas, das ministrações contrárias, dos olhares enganosos, das línguas mentirosas, Pai. Liberta-nos, ó Pai, dos vícios, Pai, quer seja de bebedeira, prostituição, adultério, drogas, Pai. Ó Pai, imoralidade sexual, Deus. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. O povo, Pai, precisa de ser levado ao arrependimento, Pai. Que palavra poderosa, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, nos libertar, Pai, de tudo que não provém do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, dê ordens aos teus anjos, Pai, para nos cercar, Pai. Guardar nossa entrada, nossa saída, para que nós não sejamos contaminados, ó Pai. Para que tenhamos discernimento, Pai, do que é o bem, do que é o mal, do que é o certo, do que é o errado, Pai. Para que nós não entremos aonde não precisamos, Pai. Que não entremos em situação que nos faz pecar contra o Senhor, Pai, contra o nosso próprio corpo, Pai. Muitas vezes estamos pecando, Pai, contra o nosso próprio corpo, Pai. Espírito da glutonaria, nós repreendemos no nosso meio, em nome de Jesus, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, pecados que nós não temos entendimento que são, Pai. Em nome de Jesus, nesta manhã, mulheres, se vocês têm a memória agora, algum pecado, alguma palavra que às vezes nem parece ser pecado, libera e peça perdão a Deus, em nome de Jesus. Para que realmente, Pai, todo o nosso ser possa estar sendo purificado nesta manhã, Senhor. Santificado, Senhor. Como a parábola das 10 virgens, Pai. Porque é próxima a tua volta, Senhor. Amém. E estavam ali 10 virgens, Pai. 5 apenas estavam transportando do teu Espírito Santo, Pai. As outras 5 pensavam que estavam tudo ok. Mas, Senhor, que nesta manhã, Senhor, o Senhor esvazia de nós tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. E nos faz ser cheias, Pai. Sermos cheias da presença do Espírito Santo, Pai. Termos vontade de ler a Tua palavra, Senhor. Estar mais próxima do Senhor, Pai. Buscar a Tua vontade em todo o tempo, Senhor. Enche-nos, Pai, com esse Espírito, Pai, que nos dá autoridade contra o inimigo da nossa alma, Senhor. Faça-nos com que sejamos, Pai, mulheres sábias que edificam nossas casas na Tua rocha, Senhor. Cartas vivas do Senhor por onde quer que estejamos, ó Pai. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, porque poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É o Deus que nós servimos, ó Pai. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, toda majestade. Hoje para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ih, eu esqueci de parar.